Viu como se faz? Viu como se faz? Tão fácil, tão gostoso, você pode fazer! E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas, você está aqui no canal Lucas Dev e no vídeo de hoje eu quero continuar falando um pouco sobre as importações, né? No nosso último vídeo a gente aprendeu a inserir diretivas, né? A como criar diretivas. E fora do curso também eu fiz um vídeo no meu canal ensinando como é que a gente usa outro tipo de diretivas, quais diretivas que são interessantes de se usar num projeto que a gente consegue reutilizar, né? Então, hoje ainda vou continuar nessa ideia de importações, mas falando sobre outros assuntos, tá? Então, vamos lá. Aqui tá a nossa tela, né? Esse é o nosso projeto do jeitinho que eu deixei, do jeitinho que ele tava, tá bom? Ele tá rodando aqui. E o que eu quero começar mostrando para vocês hoje? A gente vai começar trabalhando com o View Router. O que é o View Router, né? O View Router, ele é uma biblioteca JavaScript pro Vue, que habilita o Vue para poder trabalhar com rotas. Então a gente vai conseguir trabalhar com rotas HTTP aqui, /home, /usuários, o que a gente quiser, tá? Então esse é o View Router. Como é que a gente faz para instalar? A gente pode vir aqui, ó, escrever View Router no Google. Esse site aqui, ó, router.vuejs.org, é o site original. Get Started. Aqui ele ensina como é que a gente faz para instalar. Eu vou usar a forma do Vue Client de adicionar, tá? Então, simplesmente Vue add router. Vamos fazer isso aqui, então. Vue add router. E ele está falando que eu tenho arquivos não salvos aqui no Git, mas a gente não está usando o Git, então eu só dei sim, tá bom? Ó, aqui ele está perguntando se eu quero usar o modo de histórico, né? O que é o modo de histórico? Ele vai deixar do jeito que está aqui, ó, igual você está vendo aqui, ó, installation HTML, aí tá esse jogo da velha npm. Isso aqui é o formato de HTML, tá? De rotas. A gente consegue colocar rotas por divs, né? Por IDs. E o modo história é o modo que eu estou querendo fazer, que é qualquer coisa, / alguma coisa. Isso tem que ser configurado no ambiente de produção, mas localmente é só a gente colocar aqui sim que já funciona, tá? Então eu vou colocar aqui sim. E pronto, ó. Ele já está adicionando um monte de coisa aqui, já está modificando meu projeto, bastante coisa. Então, aí, instalou tudo. Assim que ele instalar, eu vou fechar esse terminal aqui, vou manter nesse, e eu vou fechar o projeto e iniciar de novo, tá? Então, npm run serve. E aí, enquanto ele roda o projeto aqui, o que eu vou dar uma olhada aqui no nosso main.js. Olha só, ele importou aqui pra gente, ó, esse router from.router, tá vendo? E também adicionou o router aqui, ó, no new view, ele colocou um router aqui, antes do render, né, do nosso componente principal. Ele adicionou o router aqui. Então esse router ele está onde, né? Se está .router, então é a pasta router index.js. E esse aqui é o nosso view router. Ele é bem simplesinho de trabalhar, tá? Aí, o que ele fez aqui então? Ele também alterou o nosso app.js. Ó, como você pode ver, eu abri o nosso app.view aqui e ele tem aqui agora um nav que ele criou pra gente e colocou dois router link. O que significa esse router link, né? Aí ele fala to / e o outro to / about. Então é esse nav aqui que você está vendo na tela, ó. Então se eu clicar em about, olha aqui em cima, ó, /about e this is an about page. Ou seja, ele está trocando componentes aqui. E aonde que isso é definido, né? Ele tem o router view aqui embaixo do nav, um router view. E se eu abrir o meu index.js do router, ele está explicando para a gente aqui, ó. Ele criou uma pasta views e colocou esses dois arquivos dentro dela. E aí ele está importando esses dois componentes aqui, ó, o home, e ele está importando de duas formas diferentes, na verdade, para mostrar que tem duas formas de ser feita, tá? Então eu estou importando o home aqui, e aí eu coloco aqui, ó, eu crio um objeto, falo qual vai ser o caminho, falo o nome da rota e falo qual componente que ele vai usar. Então é sempre assim. E a parte de baixo aqui é o about. O about ele fala qual é o caminho, fala o nome que vai ter essa rota. E aí ele mostra outro jeito de usar o componente. Que ele está fazendo o componente, aí ele abre uma arrow function e faz um import do arquivo .view direto aqui. Mas esse formato é bem ruinzinho de ser usado. Eu aconselho usar a forma de cima aqui, né? Sempre importando os arquivos aqui. Então, para a gente fazer um teste, vamos criar uma rota nova. Tá? Deixa eu só abrir o views aqui do home para você ver. Aqui, ó, ele está usando o hello world e continua usando da mesma forma lá, tá? Então o home é o /nada
e o about é o barra about. Simplesmente é um componente. Você fala que uma rota pertence a um componente e tudo que tiver nesse componente vai ser renderizado, né? Por que a parte de cima não muda, né? Porque se você vier aqui no nosso app.view, esse nav está fora do router view. Tudo que está dentro do router view que vai ser mudado nas rotas, tá? Se não tiver dentro disso, ele vai aparecer em todas as páginas, tá bom? Então é assim que a gente faz. Vamos criar uma rota nova e vamos chamar essa rota de usuários. Então vamos lá, router link to barra usuários. Vamos fazer a separação. Pronto, então eu tenho aqui o home, o about e usuários. Se eu clicar, ele vai... Ele não deu erro, mas ele mostrou vazio aqui. Vamos ver se deu erro no console. Também não deu. Tudo bem, então ele manda para a rota, mas ele não quebra. Mas essa rota não existe. Como é que a gente faz para ela existir, então? Deixa eu criar uma view nova aqui, um componente novo chamado users.view. E aqui eu vou digitar view e o nosso vetor se encarrega de preencher corretamente aqui para a gente. Então, vamos lá. Name users e só, vamos colocar aqui então só uma div. Pronto, então eu criei o users e criei uma lista de usuários aqui. Então aqui o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui no nosso router e vou criar uma rota nova, tá? Então vamos lá, path barra users, vamos deixar em inglês, tá? E o name users e componente users também. Pronto, então eu já criei o nosso objeto que vai declarar a nossa rota. Então aqui em cima eu só preciso importar esse objeto. Então import users from views users.view. Deixa eu só botar ponto e vírgula em tudo aqui. Beleza, então aqui no nosso app.view eu coloquei barra usuários, mas vai ser users. Então na hora que eu clicar aqui, pronto, ele está mudando a rota agora. Então, simples assim. É assim que o ViewRouter funciona. Agora, se você quiser usar, por exemplo, rotas dinâmicas, né? Se você quiser colocar um ID nessa rota, o que a gente pode fazer? Vou deixar esse negócio mais dinâmico, então, as nossas rotas aqui. Vou criar o data para ele. Né? O data tem que ter um return. Tá, e aí eu vou criar uma array de usuários, tá? Então, esse array de usuários, aí sim, agora eu vou colocar objetos no lugar, tá? Então ele vai ter um ID, certo? E vai ter um nome. Pronto. Esse vai ser o nosso array de usuários. Então vamos lá. Lucas, Renan, Victor, Marcos e Vinícius. Pronto. E os IDs também vamos alterar eles aqui. Então 2, 3, 4 e 5. Pronto. E aqui a gente vai usar o nosso vfor, tá? Então li vfor user in users key user.id. Então pronto, identifiquei aqui cada li com o id e simplesmente vou trazer aqui então user.name. Pronto, então agora ele está trazendo tudo aqui para mim. O que eu quero fazer aqui? Eu quero passar um usuário específico e se eu passar esse usuário específico, ele vai mostrar para mim uma classe diferente. Vamos criar uma classe aqui então. Criei uma classe aqui, então selecionado. O que essa classe selecionado vai fazer? Ela vai colocar o background como azul, tá? Vamos fazer o teste aqui numa delas. Vou criar mais uma LI aqui só para a gente testar. Teste class selected. Então pronto, ó, então ele tá azul aqui, já vai dar certo, vamos só colocar a cor branca então. Pronto, então esse vai ser o selecionado. Então a classe já funciona, podemos apagar aqui. E o que a gente vai fazer então? Aqui no nosso index.js das rotas, a gente pode fazer o seguinte, ó, users, e a gente pode pôr barra 2 pontos id, tá? Quando a rota vem acompanhada de 2 pontos, significa que isso aqui é algo que vai ser enviado dinamicamente. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que enviar. Porque, se você percebeu, na hora que eu não coloquei a interrogação aqui, ele não mostrou a rota de users para mim, porque ele está exigindo que eu coloque um ID. Mas eu quero que esse ID seja opcional. Então, beleza. O que a gente vai fazer aqui agora?
a gente já tem a nossa lista de usuários com IDs e a gente tem uma rota dinâmica que traz um ID se quiser ser enviado um ID. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou enviar um /1, que vai ser o ID1, e aí ele continua funcionando normal. O que acontece aqui? Eu quero acessar esse número 1 aqui, né? Como é que eu faço para acessar ele? Bom, antes de tudo eu quero mostrar para vocês uma função que eu não tratei disso ainda no curso, mas é importante eu falar, que são as funções do ciclo de vida do view. E uma delas é o mounted. Para que serve o mounted? O mounted é uma função que vai ser rodada quando o seu componente for montado completamente. Ele vai ser criado, ele vai ser renderizado, né, com todo o HTML e as funções que tiver dentro dele, e aí ele vai rodar o mounted. Se não tiver nada, não roda nada. Mas se tiver, ele roda. Então vamos pôr aqui, ó, console.log rodando. Se eu fizer isso e abrir o meu console, aí, olha só. Dá um zoom aqui. Então ele rodou aqui, ó, rodando. Ou seja, assim que eu executar ele, ó, deixa eu dar F5 de novo. Veja só, vou dar F5. Rodando. Então ele roda o mounted assim que terminar de renderizar o componente. Então o que a gente pode fazer aqui, ó? Eu vou criar uma variável chamada parâmetros e ela vai trazer o quê? Ela vai trazer o this. Aí você vai colocar o $route.params, que vai ser os parâmetros do nosso view router, tá? E aí vamos trazer aqui no nosso console.log então parâmetros. Vamos ver o que acontece. Ó, então eu sou um objeto e nesse objeto tem o ID. Então beleza, é assim que vai ser. Então vamos colocar aqui então. User ID é igual params.id. Vamos de novo. Ah, perdão, fechei o console aqui, ó. O que eu fiz aqui? Eu alterei, então eu criei user ID é igual a this.route.params.id. E aí estou dando console.log no user ID, tá? Então eu salvei, vou executar novamente, dei F5 e vou dar inspecionar. Ó, então ele está dando console.log no 1. Então é isso mesmo que eu queria. Mas e se eu não enviar, né? O que acontece se eu não enviar mais? Então vamos ver aqui, ó. Se eu não enviar, ele vai retornar como undefined. Então, beleza, eu sei que se for enviado vai ser um número e se não for vai ser undefined. Então a gente pode fazer o seguinte. Eu vou criar mais uma data aqui com o nome de selected user ID e ele vai ser nulo, certo? E aí em seguida eu vou fazer uma verificação no meu mounted. Eu vou fazer um if user ID, ou seja, se tiver user ID, porque se for undefined ele não entra no if. Então, aí eu vou colocar this.selectedUserID é igual a userID. Então, ele vai preencher essa variável, vai tirar ela de nulo. Aliás, acho que eu vou fazer diferente. Eu vou fazer o if com as chaves mesmo, que aí eu vou fazer um else também. Aí. Então, sempre que eu carregar essa rota, ele vai fazer isso daqui para mim. Então, se tiver userID, ele vai mudar o userID. Se não tiver, ou se for indefinido por algum motivo, ele vai voltar a ser nulo, tá? Então eu vou criar uma função, então vamos organizar isso daqui. Fill user ID e vamos mandar como user ID. E aí a gente faz isso daqui. Então vamos criar aqui os nossos methods e vamos criar essa função que eu acabei de declarar. Então fill user ID e vou mandar um ID no lugar. Vou mandar como user ID mesmo, né? Então pronto, é isso, tá? Eu só estou tratando as responsabilidades, cada uma no seu lugar, tá? Por isso que eu organizei dessa forma. Então, recapitulando mais uma vez, o mounted ele vai pegar o usuário enviado aqui na nossa rota e vai preencher, certo? Aqui no nosso data a gente tem o array de usuários e a gente tem o selected user ID. Então agora a gente vai colocar essa função, essa classe que a gente criou no CSS selected, se tiver como selected user ID. Como é que a gente faz isso? Aqui no nosso LI, a gente está criando ele aqui, então a gente pode colocar class, e aí a gente coloca uma classe dependendo da condição, né? Então a gente vai abrir um objeto aqui e vai falar qual é a classe que a gente quer colocar. Eu quero colocar a classe selected nesse objeto, mas com uma condição. Qual é a condição? Se o user.id for o mesmo que o selected user ID.
Vamos ver se deu certo. Dei F5, vamos pular, /1. Não funcionou. Pera aí, vamos ver se é isso mesmo. Aí, eu já sei o que aconteceu aqui. Como eu estou fazendo a verificação com 3 iguais, quando eu mando o Selected User ID no parâmetro da minha rota, do meu HTTP, ele não está vindo como número, ele está vindo como string, porque está sendo digitado esse número aqui. Então eu tenho que colocar 2 iguais, tá? Para dar certo. Aí, então deu certo. Então eu posso colocar aqui agora, ó, users 1, users 2, pode ver que está sendo alterado ali. Users 3. Então dessa forma aqui, você consegue fazer rotas dinâmicas e trazer um comportamento completamente diferente, dependendo do que você quer que a rota faça, tá bom? Bom, pessoal, então esse foi o View Router. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, explicando um pouco como que funciona o View Router, como é que funciona para você adicionar ele num projeto que já existe, porque na hora de criar o nosso projeto no Vue, a gente consegue adicionar ele na hora da criação, mas se você está fazendo um projeto e percebeu que precisa criar essas rotas, aí na verdade seria interessante mesmo você adicionar ele depois, e como você viu, não é muito difícil de você organizar o projeto, né? E aí ele funciona perfeitamente, ó. Aqui em cima está mudando para /nada, que é a nossa home, /about, /usuários, e se eu quiser selecionar algum, né, ele já traz aqui selecionado, né? Bem legal. Então, pessoal, é isso. Se você quiser estudar mais sobre o View Router, aqui no nosso site, aqui, ó, router.vuejs.org, é onde fica toda a documentação dele, todo tipo de assistência necessária para quem está querendo entender como é que ele funciona, né? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau!